E depois de um tempo, né, as pessoas chegaram os gregos até Jesus. O que os gregos queriam, gente? Os gregos queriam que Jesus, juntamente com ele, se tornasse rei. E eles foram procurar Jesus para falar com ele. Ou seja, ó, né, tipo assim, Jesus, a gente tem um tronaço aqui para você, tem um lugar de honra, você pode ser nosso rei, que você pode governar, blá, blá, blá. E eles foram, então, falar isso com Jesus. Aí, gente, Jesus, assim, ele tinha uma mentalidade que ele falava, ó, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí ele fala, diga-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só. O que Jesus tá falando pra galera? Cara, vocês estão assim com coisa dessa terra, vocês estão achando que eu vim aqui. Ele falou que se eu não morrer, vamos falar dele primeiro. Ele falou, se eu não morrer, se eu ficar só aqui, viver esse rei de vocês, ou seja, nunca vou ter esse monte de gente. Hoje a gente talvez não estaria falando dele até hoje, né? Porque ele falou, eu não vim pra isso. Eu não vim aqui para ser proclamado rei de ninguém. Eu vim com um propósito certo, com um propósito específico. Aí ele fala, se ele ficar só, né, ele não dá fruto. Ele fala, se o grão de trigo, aqui eu não tenho uma semente aqui, mas assim, se você já plantou qualquer coisa, uma laranja, um tomate, você percebe que assim, a semente, se ela ficar na sua mão, se você colocar ela num recipientezinho assim, ela não vai servir para nada. Ou seja, a semente, ela precisa ser plantada. A semente precisa ser semeada para que ela dê fruto. E se a semente não der frutos, o que ele fala? Vai ficar só, não vai servir para nada. O que ele está dizendo? Se eu ficar aqui, ser rei de vocês vivinho, não vou servir para nada, porque ele falou, porque eu não estou vivendo o meu propósito. Então, ó, o passo aqui é como é que a gente está fazendo em relação à nossa vida? Como é que vocês estão fazendo? Como é que você está fazendo, Maria? Você está realmente veio na terra, identificou o teu propósito, está disposta a vivê-lo? Né? Ele está falando, ó, somente no solo, a semente tem que morrer. Tá falando dele mesmo, né? Eu vou ter que morrer. Ele falou, vou ter que morrer porque foi para isso que eu vim. E aí ele compara com a semente, porque ele usava parábolas, ele contava história para as pessoas entenderem. Ou seja, não adianta nada você ter uma semente se você não planta. Aí eu quero falar para você em relação ao empreendedorismo, gente, não adianta nada você ter uma habilidade se você não semeia. Não adianta nada você identificar as coisas que você tem que fazer se você não faz nada. Tem que semear, ou seja, né, sabe fazer alguma coisa? Vai e faça, gente. Vai semear, vai contar para todo mundo o que você tá fazendo, perca esse negócio. Aí ele fala, ó, mas se morrer vai dar muito fruto. O que ele tá falando esse se morrer? Tá falando primeiro dele mesmo, né? Se morrer, ou seja, se você estiver disposto a plantar, fazer essa sementinha morrer, no sentido de você não ficar guardando as coisas só pra você, né? Você vai dar muito fruto. Agora, se você ficar lá, não planta, não faz nada, gente, não reclame da vida de pobreza que você tem. Não reclame porque você não está prosperando. Não reclame. Você tem que plantar. Ele tá falando, ó, o princípio aqui do reino é semeadura e colheita. Então não adianta nada você ter um monte de semente, ter um monte de habilidade e não fizer nada. Não valerá de nada.